Muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer-lhes da minha gratidão a Deus de por mais uma vez estar entre vós, sabedor da minha pequenez insignificante, e Deus tem me dado o privilégio de participar entre vós, cultuando juntos, e quero agradecer por esta honra ao pastor Clarismundo, presidente desta igreja e convenção, como também sua mudigna esposa, pastora Vilma, pastor Armando, missionária Selma, como primeiro vice, segundo vice, pastor Zezinho, muito bom revê-lo, sua esposa, e em nome deles externo a minha gratidão e reverência a todo este corpo ministerial, homens capazes, quem reverencio, a cada um e a todos, e a igreja aqui em Mauá. Agradeço toda a coordenação da UFADEM, todas as participantes que formam esta união. Muito obrigado por este convite, que eu sei que eu não tinha merecimentos à altura. Uma alegria para mim rever meu amigo, pastor Heleno, que por meio dele Deus me deu o privilégio de estar aqui pela primeira vez, há anos atrás, e em seu nome estendo a minha gratidão a todos os demais amigos, que gostaria de citar o nome, mas os irmãos entendem. Que Deus os abençoe. Queridos, eu quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo, só que eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Eu estou usando a Bíblia King James, 1611 atualizada. Se puder projetar no monitor, eu ficarei grato. Romanos, capítulo 11, para nós lermos em uma só língua, em uma só versão. Versículos 19 por diante. O texto do versículo 19, ele diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, é verdade. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Muito obrigado. Queridos, com base no texto temático, os irmãos observar que Paulo, ele está escrevendo à igreja em Roma, que era composta de judeus convertidos e gentios. Vejam que o texto está voltado para os gentios, porque os gentios estavam gozando de uma felicidade tamanha que estava sobrepujando a existência dos judeus, achando que Deus os tinha rejeitado. Desde o capítulo 10 ao capítulo 11, os irmãos observem que Deus cita o profeta Isaías.
E Paulo diz: vocês estão pensando que Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. Então Paulo, na síntese do texto lido, ele adverte a nós como gentios a não cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Porque ele diz: se Deus não poupou nem a eles, que representa os ramos originais, imagina vocês, que foram cortados de uma oliveira brava, enxertado no lugar deles. Então, se vocês permanecerem fiéis, a benignidade de Deus será com vocês. Mas se vocês fizerem o que eles fizeram, a severidade de Deus vem, porque Deus é poderoso para tornar, enxertar Israel de novo. Então Paulo está dizendo que Deus não desistiu de Israel, mas endureceu para a gente entrar. E a responsabilidade do texto que eu quero tomar é a responsabilidade e a advertência do apóstolo para não cometermos os mesmos erros. Observem que Isaías, o contexto do capítulo 64, ele está falando de uma situação caótica. Ele traz uma confissão, e nesta confissão ele faz uma súplica. Ele vai mostrar os tempos remotos. Ele traz a evidência da sua súplica e da sua confissão, tempos passados, de como Deus suportou e foi bom para que com aqueles que praticavam a justiça. Então ele vai confessar que a justiça de Israel era um trapo de imundícia, e ele se coloca, ele não procura culpado, ele se coloca dentro. Ele diz: nós pecamos, e agora como vamos ser salvos? Aí ele suplica esta bondade de relacionamento que Deus vem desde tempos remotos. Então eu quero trazer no contexto histórico, bíblico, para que no final nós entendamos, e sobretudo as mulheres, a responsabilidade que nós temos de que as grandezas de Deus sejam manifestas ao mundo por meio de nós. Por quê? Os irmãos observem que quando o evangelista Mateus começa a escrever o evangelho, como o primeiro livro de um Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 17, ele cita este tempo remoto, e ele envolve 42 gerações. Mateus 1, 17. Os irmãos vão ler o que Mateus diz. Por favor, projete aí para mim, para a gente ler. Para nós lermos Mateus 1 e 17. De sorte que a igreja, por favor. Observem, 42 gerações. O interessante é que ele está pegando um contexto que deixa para trás a geração pecadora, conhecida como a geração de Adão. É porque, por meio de Abraão, Deus vai elevar um povo, do qual Isaías está falando diretamente de tempos remotos, para que através desse povo chamado Israel, ele viesse a ter relacionamento com o ser humano. Porque desde o Gênesis capítulo 3, quando o pecado aniquilou, expulsou da sua presença o ser humano, não há mais registro íntimo de relacionamento entre Deus e o homem, ser humano. Observem
que o primeiro gênero na raça humana que cometeu esse erro chama-se mulher. De todas as espécies, a mulher foi o único ser que desobedeceu primeiramente. E daí vem as consequências. Quando Mateus fala de Abraão até Jesus, ele não coloca em ênfase no texto a história de Abraão, de Adão, e nem do que iria vir pela frente, porque iam fazer história. Então observem que quando Deus chama Abraão, era para que dentre todos os seres humanos ele ia gerar um projeto espiritual que pudesse se relacionar e mostrar sua bondade ao ser humano, mostrar os seus feitos por meio de um único povo chamado Israel. Quando Deus tira Israel das entranhas de Jacó, cerca de 70 almas vai ao Egito. Depois de 400 anos morreram os patriarcas, e esta geração, salvo engano a minha mente, mas a geração pós os patriarcas no Egito nasceram, cresceram lá. E a Bíblia não mostra um relacionamento íntimo desta geração com Deus. Então Deus, por meio de Moisés, tira o projeto de Israel do Egito, para por meio dele cumprir o que prometeu a Abraão. Era o único povo que agora Deus escolheu na face da terra para se relacionar e por meio deste povo manifestar a sua bondade. Aí Deus tira Israel do Egito. 3 meses depois chega no Monte Sinai. Capítulo 24 do Êxodo, Deus chama Moisés e propõe uma aliança de relacionamento com o povo. Moisés propõe o povo e o povo, em um som, diz que concorda com o propósito e a proposta que Deus fez. Estamos e vamos obedecer. Capítulo 24. Quando o povo obedece, aí o capítulo 5 do Êxodo vem. O que é que Deus faz? Como o último lugar que ele se relacionava com o ser humano era na terra, chamado Éden, já não existia mais. Aí ele vai preparar um lugar de se relacionar de novo com o ser humano por meio de Israel, para que por meio de Israel toda a terra soubesse e viesse se reconciliar com ele. Aí Deus vai trabalhar em quê? Num lugar de relacionamento, de intimidade, chamado tabernáculo, aonde a sua glória unicamente ali iria descer, em qualidade móvel. O tabernáculo começa móvel. Aí Deus, no capítulo 24, ele vai trabalhar 15 capítulos no contexto literário deste lugar. Capítulo 40 do Êxodo, 15 capítulos depois, que começou no capítulo 25, versículo 33, diz que finalmente Moisés, põe aí Êxodo 40, 33, por diante, por favor. Levantou a igreja, por favor, levantou também. Segura aí para ler. Imagine que desde o Gênesis, Deus não manifestava mais de forma relacionamento íntimo com o ser humano. Versículo 34, 33, o tabernáculo, 15 capítulos depois terminou. O que é que acontece no versículo 34? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35.
que a glória de Deus volta à terra por meio de Israel. Então a bondade de Deus vem e atinge Israel. Quando a gente sai do livro do Êxodo, vamos para o livro de Levítico. Como é que ele começa? Com os sacrifícios. Deus vai mostrar ao povo como se preparar para se aproximar dele e ele poder descer. O holocausto, oferta de cereais, oferta de comunhão. Quer dizer que o povo teria que estar unido em um só propósito. E assim vai. Quando chega no capítulo 2 de Levítico, versículo 13, ele fixa um relacionamento. Levítico 2, 13. O que é que diz? A igreja. Sal. Veja que é uma aliança, aliança de sal. Isso aqui é com a geração que saiu do Egito e com a casa de Arão. Por que o sal? Porque o sal, segundo o contexto oriental, por exemplo, se eu tivesse um acordo com o pastor Zezinho, e para oficializar esse acordo, essa aliança, ele ia comer na minha casa e eu na dele. Ele ia comer do meu sal e eu do dele. Então o sal era um tipo de aliança de comprometimento e duradoura. Por conta, o sal não é aleatório, porque o sal, na sua essência, nos seus ingredientes, ou seja, nutrientes, é perene, é duradouro. Então, quando alguém duvidasse da minha relação com ele, eu não poderia dizer outra coisa a não ser: há sal entre mim e ele. Acabou o assunto. Se tem sal, é inquebrável. Se tem sal, é duradouro. Então Deus faz isso aí com Israel e fecha o compromisso. Mas esta geração que saiu do Egito só consegue manter causando ira a Deus até o capítulo 14 de Número. No capítulo 14 de Número, ela causa ira a Deus e Deus quer destruí-los. Por conta de Moisés e o seu pedido, Deus diz: está certo, mas esta geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra do meu gozo que eu prometi a Abraão. Só os de 20 anos para baixo que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb. Aí agora Deus vai fazer uma nova concerto com a geração de 20 anos para baixo que saiu do Egito. Número 18, 19, por favor, a igreja lê. Olha que tipo de aliança Deus fez com a nova geração de Israel. Número 18, 19, por favor, igreja. 1, 2, 3. Agora Deus vai fazer uma aliança de sal com a nova geração. Agora está incluso filhos e filhas e descendentes. Esta geração agora vai ser comandada por Josué. E a bondade de Deus é tão grande com estes, que do mesmo jeito que Deus se comprometeu com a primeira, quando a gente deixa o livro de Número, vem o livro de Deuteronômio. Etimologicamente, segunda lei. Na nossa linguagem, segunda chance. Então Deus deu uma oportunidade à nova geração, porque no capítulo 8 de Número, ele repete tudo que disse a primeira a essa outra geração de 20 anos para baixo, para que eles não fizessem o que os pais dele fizeram. Essa geração assume agora protagonismo. Como a primeira geração viu o mar se abrir, viu o faraó morrer, ou o exército morrer, viu os milagres de Deus e não valorizou.
Agora a nova geração vai ver o Jordão abrir, vai ver as muralhas de Jericó caírem. E olhe que Josué capítulo 4, disse Deus: escolhe 12 sacerdotes e manda ele ir ao Jordão, tirar 12 pedras de onde os pés dos sacerdotes pararam, e tragam para o arraial. 12 pedras, significando as 12 tribos. E essas pedras têm que ser montadas aonde o arraial tiver, elas têm que estar no lugar de destaque. Por exemplo, tem festa, botaram aqui arranjos, destaque, lindos. Quem de onde tiver, vê. Assim eram as pedras. Parou o arraial, as 12 pedras, aonde todos podiam ver. Aí perguntou: Senhor, por quê? Porque quando os teus filhos, teus descendentes perguntarem o que significa essas pedras, você vai dizer o que eu fiz e quem eu sou no meio do meu povo.